Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Nick em Portugal. E hoje aqui é feriado e a galera tá batendo uma bola, o Lorenzo tá lá brincando na quadra. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o custo atualizado nosso em 2023, a gente tá em abril. Vou mostrar pra vocês se as contas fecham ou não fecham. E inclusive se dá pra viver com um salário mínimo ou dois. Fica até o final que você vai descobrir. Mas antes disso, pô, se você não é inscrito no canal, dá uma força pra gente, se inscreve no canal. Ó, o Cheirosinho até chegou aqui, ó. Tá cansado, né, Cheirosinho? Então dá uma força, se inscreve, dá uma força pra gente aí, beleza? Bora pro vídeo. Agora que eu tô em casa, tô até com a colinha aqui que a Mayara fez aqui pra mim. E vou falar uma coisa pra vocês. É de assustar, é de assustar. Mas, lembrando que aqui eu tô levando em consideração o nosso custo de vida, no modelo que a gente escolheu para viver. Somos em 3, como vocês nos acompanham já sabem. Eu, a Mayara e o Cheirosinho. Antes de eu começar a falar os gastos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esquece todos os vídeos que você já assistiu de custo de vida de 2019, 2020, 2021. Digo mais, até 2022. Esquece, esquece. Se você está se programando para vir e quer dar uma olhada nesses aí, esquece, tá? Ó, eu vou poupar um tempo da sua vida. Não assista. Mas por que, Nick? A realidade do mundo é outra depois de C19, depois dessa guerra, desse conflito que ainda não acabou. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é de abril de 23. Outra realidade. Em 2022, comecinho de 2022, eu me lembro que eu assisti era um vídeo de um casal, não tinha filhos, e eles moravam em um quarto e tal, e tipo assim, com o salário de um, eles pagavam todas as contas, e com o salário do outro, eles guardavam o recurso. Inclusive, mandava até dinheiro pro Brasil. Esquece, eu cheguei aqui em 22, a realidade já não estava muito assim, já não dava para fazer o que era do vídeo, do finalzinho de 19. Agora, então, mais do que nunca. Então, aqui, ó, como eu já falei, coloco minha cara para bater, e agora eu vou colocar os gastos atualizados da família. Então, primeiro gasto, vou começar pela moradia, tá? Que é o vilão, assim, se é que eu posso colocar dois vilões de disparada de preço, primeiro, sem dúvida, vai ser o arrendamento, tá? Arrendamento tá muito difícil, muito difícil. Difícil os baratos, porque caro tem bastante. Por exemplo, se você tentar entrar em site Idealista, Sapo, qualquer um desses, se você for procurar casa de 700, 800, daí pra frente, você vai encontrar bastante. Mobiliado, sem mobília, com garagem, sem garagem. Agora, se o ordenado mínimo é 760 e inúmeras profissões aqui paga o mínimo, se você ganha um pouquinho a mais por causa de um ajuda de refeição, é uma hora essa que você faz, mas em termos de salário, a grande maioria fica ali entre 700 a 800 de salário. Cara, se você pagar isso só de moradia, dá ruim. Então, assim, aqui, nosso padrão de vida para 3 pessoas, 2 trabalhando e 1 é criança. Então, arrendamento, nós pagamos 500 euros de arrendamento. Só que o arrendamento está incluso a internet. Então, a internet da casa com TV, beleza, já está tudo no pacote. A gente paga consideravelmente alto o valor, quase um ordenado, já que é 760. A gente paga 500 só para ter casa aí. Só que assim, a nossa casa, ela nos favorece num outro custo, que é no custo de passeios, de momentos de diversões, essas coisas que depois vocês vão entender isso daí. Então pagamos 500 euros só para morar. Depois tem o custo da água. Então teve meses que já veio 38/40, 45, 50, 55. Vamos colocar uma média assim de 50 euros. Então água, 50 euros. Agora a luz nesse mês de abril... Poxa, a cada 10 pessoas que você conversa, 7 está reclamando da conta de luz, né? Teve empresa de tarifário que até falou que teve um pequeno reajuste, mas assim, teve gente que saiu de conta de 50, 60, passou para 100, que foi o nosso caso. A gente até ficou preocupado, mandou para isso que a gente não manda a média, tá? A depender da região de onde você tá, a empresa ela não vem medir a sua conta, tá? Você tem que pegar a numeração, você manda para eles e eles tiram a fatura para você. No nosso caso é assim também. Só que todos os meses a gente manda. O mês que você não manda, né, eles dão até um limite. Se você não mandar até aquele limite, eles tiram tipo assim, como fosse uma média dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses e aplica para você. Só que, porém, quando você mandar a contagem correta, vamos supor, no próximo mês, aí eles vê se realmente teve uma diferença para mais ou para menos. Como geralmente é para menos, então depois a sua próxima conta vem mais alta. Só que no nosso caso, todos os meses a gente manda.
E tipo assim, saiu de 60 para 100 euros, praticamente quase dobrou a conta. A gente conversou com a dona e tal, ela procurou entender também, mas era aquele negócio. Então a gente pagava uma média de 60, 70, esse mês veio 100 de luz, 100 de luz. Agora o nosso gás encanado aqui, que é termos de aquecimento para banho, torneiras, essas coisas, tudo no gás. Surpreendentemente, 30 euros, praticamente a mesma coisa que a gente gasta de água, a gente gasta de gás. Tá até muito próximo, porque como a gente agora tá começando a ir pro período que tá esquentando, geralmente tudo que a gente fazia era com água quente. Era com água quente. Então, praticamente o mesmo gasto que se tem a ver com a água, tá tendo com o gás. Pacote de internet, a gente tem um pacote para os dois telefones, eu produzo conteúdo. Então, quem me acompanha, inclusive aqui embaixo já tá passando no meu Instagram, todos os dias eu produzindo conteúdo, mostrando o dia a dia e tal, enfim. E nós pagamos uma média, dá uma média aí de 50 euros. É 45, aí às vezes acaba o plano, aí você coloca uma merreca a mais, não sei o que, às vezes vem uma tarifa. Então a gente já arredondou para 50 euros um plano com 2 telefones, tá? Lembrando que os telefones, os aparelhos, né, já são nossos, tá? A gente não comprou plano de compra de aparelho mais internet. Não, isso aí é só internet, chamada de voz e mensagem, e torpedo, né? Agora, você lembra que eu falei do segundo vilão? O primeiro foi a moradia. O segundo é a alimentação. A alimentação aumentou bastante. Você sente a diferença. Se você pegar, acho que o primeiro vídeo de compra nosso, se eu não estiver enganado, acho que foi em outubro de 22. E tipo, a primeira compra acho que era 60 euros. Vixe, a gente trouxe carne, frango, ovo, sorvete, chocolate. A gente trouxe de um tudo, a gente trouxe com 60 euros. Hoje 60 euros dá para comprar bastante coisa? Até compra, mas não na mesma proporção e não às vezes nas mesmas marcas, tá? Então a gente sente um pouco. Então, vou colocar uma média aqui, já teve meses que foi para mais, meses um pouquinho para menos, então vou colocar ali na média de 400 euros, tá? 100 euros por semana, aí a gente come umas besteiras, umas bobagens, porque tem uma parte dessas coisas que a gente compra que entra no gasto de lazer. Por exemplo, sempre que eu falei que a minha casa acaba me favorecendo em questões de lazer, a cidade de onde eu moro, a gente já viu circuito internacional de ciclismo, surf, feira medieval, agora vai ter rally, final de campeonato de futebol de areia, e tudo isso que eu tô falando pra vocês, tudo foi de graça. Fora os parques, as coisas que tem, a galera que me segue no Instagram já viu em vários parques, principalmente final de semana, grupo de amigos e tal. Às vezes a galera se reúne, passa no mercado, cada um compra algumas coisas e sai para esses locais e vai se divertir. Então dá pra fazer muita coisa que é de graça, você não paga para entrar, só que aí você acaba levando uma comida, alguma coisa. Então o gasto que eu tenho um pouquinho a mais de pessoas que às vezes moram em aldeia e pagam 350, mas eu consigo fazer tudo isso sem precisar pagar. Só minha alimentação, do meu filho e tal. Então eu tenho acesso a tudo isso. A praia que é aqui do lado da minha casa, quem me segue no Instagram vê, eu desço da porta da minha casa, eu viro a esquina da minha casa e já tá o mar. Eu tenho opções de lazer de graça. Uma vez ou outra, às vezes a gente sai para comer alguma coisa, então já tá dentro do custo dos 400 lá, porque tem mês que é mais e tem mês que é menos. Aí tem o nosso carro, 200 euros a gente paga parcela do carro. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico por que eu acabei optando em comprar um carro pagando o valor que eu pago hoje, né? Eu sei que tem gente que vai falar, pô, mas eu vi um vídeo que fala do carro de 700 conto, 800 conto, beleza. Só que às vezes você tá chegando e às vezes você vai ter que se locomover muito de um lugar pro outro, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai precisar de um carro bom. Na sua cidade mesmo, aí no Brasil, deve ter gente vendendo um Golzinho 96 a 4 mil reais, 3 mil reais, mas você encararia comprar um carro desse, às vezes, para todos os dias ir para o centro da cidade? Então, às vezes, o barato sai caro. Então, a gente acabou optando por pagar uma parcelinha, sem financiamento, sem nada. E até hoje, graças a Deus, o carro nunca deu problema. Escola do Lorenzo, ele estuda em escola privada aqui, tá? Também tem um outro vídeo, eu não vou ficar assim, entrando nos mínimos detalhes. Quem quiser, entra no vídeo para poder saber nos links. Na descrição eu vou deixar todos os links da escola, da compra do carro, enfim, para vocês poderem entender minuciosamente. E é até legal vocês entrarem, porque às vezes vocês ficam perguntando para mim no Instagram, ô Nick, isso aqui. Então já tem vídeo já com 10, 15 minutos eu explicando nos mínimos detalhes. Então a escola do Lourenço, a escola privada, a gente paga 220 mensal. Teaserzinho, quando a gente chegou não tinha vaga, ele ficou mais de 60 dias aguardando.
Então, para ele não ficar muito tempo parado, a gente acabou colocando ele na escola privada. E a última, que é uma média de gasolina, né? A gente gasta aí em torno de mais ou menos 100. Ah, Nico, mas você chega a gastar 100? Não, só se a gente faz viagens, essas coisas. Mas caso contrário, né, eu não vou colocar o osso do osso do osso. Não, ali, exato. Uma média de 100, sempre o carro fica ali com 2 pauzinhos, quando já tá ali caindo um pouquinho, a gente já vai lá, coloca mais 20 euros, roda, depois vai lá, coloca mais 20 euros de novo. Então ali na média ali de 80 a 100. Então já vamos deixar para 100zão e já fecha a conta. Agora vamos lá, eu sei que você deve ter se assustado. A conta deu 1.650. Vamos arredondar para 1.700? Que às vezes você come um negocinho aqui, um negocinho ali, um passeio, alguma coisinha. Vamos arredondar tudo, né? Tudo, entre 1.600 a 1.700. O ordenamento mínimo é 760. Logo, daria 1.520. Então, assim, por isso que eu falo, ó, os vídeos antigos, esquece. Se você vier pra cá e ganhar só o basicão 2 pessoas, claro, às vezes você não vai comprar um carro financiado, às vezes você não vai colocar seu filho numa escola particular. Eu tirando só esses 2, eu já tirei 400 euros de custo já. 400, dependendo. Então daria até. Mas para ver esse padrão que a gente está vivendo hoje, não dá os 2 trabalhando e ganhando o mínimo. Então, você vai ter que chegar, vai ter que fazer hora extra. E lembrando que assim, às vezes não dá só para você ficar no osso, porque senão depois você vai precisar de um socorro, vai precisar de uma ajuda e é complicado. Então chegando aqui, rapaziada, vai ter que trabalhar, não vai dar para ficar escolhendo muita coisa não. Se possível, sempre tenha uma pequena reserva, porque aqui você não tem fundo de garantia, você não tem indenização quando é mandado embora, tem empresas que você recebe por hora, igual no meu caso, então trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu, só que as contas todos os meses pinga lá. Então, é isso aí. Então, ó, David, com 2 mínimo, um casal consegue viver? Consegue. Mas fica bem apertado. Deu pra ver que fica ali praticamente no 0 a 0. Então, é o que eu falo. Você veio pra ficar rico? Você tem que assistir o vídeo aqui embaixo falando da diferença de Brasil e Estados Unidos. Você quer ficar rico, quer levantar muito dinheiro? É Estados Unidos. Quer viver bem, quer ver uma vida ali e tal, que você tem um local de lazer, tem a segurança, previsibilidade e tal? Para Portugal. Agora quem vai decidir é você e sua família, beleza? Então o vídeo foi esse, pessoal. Esses são os nossos custos médio. Então queria trazer a realidade atualizadíssimo para um casal que tem filhos. Então, os 2 maiores vilões, casa e mercado hoje. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca tudo isso que eu tô falando para vocês no planejamento. E ó, eu digo mais, hein? Como sempre, não acredita em mim não. Entra você mesmo aí, pesquisa, dá para você entrar no site do Continente, do Pingo Doce, você simular uma compra. Dá para você entrar em site de locações de imóveis e você ver quanto é que tá o arrendamento. Não acredita em nada do que eu falo. Entra você mesmo e valida se isso que eu falei é verdadeiro ou não. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se você não é inscrito, ó, se inscreve no canal, senão você vai cair. Eu tenho certeza que você vai cair em golpe de foguetinho, de cassino online. Quem é inscrito desse canal não cai em golpe assim não, beleza? Deus te abençoe. Fui!